para que neste mundo possais fazer brilhar a glória de Deus. A palavra que nós acabamos de ouvir, a liturgia de hoje, ela nos propõe um caminho muito seguro para nós. Se nós queremos realmente que Deus se faça presente no mundo, e se nós queremos que Deus possa transformar a humanidade, está em nossas mãos este compromisso. Porque como nós ouvimos na primeira leitura, veja, o livro dos Provérbios, uma mulher forte, quem encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto, todos os dias de sua vida. Mais à frente vai dizer, estende a mão para a roca e os seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado, estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. Por fim, a mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. Ou seja, se a beleza da mulher está na sua ação, isso traz valor, agrega valor. Agora ela vale muito mais do que suas joias, ou seja, exteriormente, meus irmãos, nós não podemos demonstrar aquilo que interiormente nós não somos. Ou seja, nós vamos ser falsos. Por isso que Deus coloca justamente essa condição para nós. Sejamos essas mulheres, homens valorosos que colocam em prática aquilo que é a vontade de Deus. Por temor. E não por tremor. Não por medo. Mas por respeito. Porque a palavra nos deixa muito claro, meus irmãos. Esta mulher, ela teme o Senhor, ou seja, ela respeita o Senhor, ela segue o Senhor, ela vai nos trilhos da palavra. Por isso que é valorosa, porque a palavra de Deus, ela não é somente para mudar o nosso exterior. Mudar o exterior a gente pode colocar aí, né? Uns adereços na gente, pode colocar uma roupa diferente. Mudou exteriormente, mas interiormente, por isso o livro dos Provérbios ressalta o interior, o valor interno desta mulher. E que deve ser em nós também isso. Nós não podemos simplesmente nos preocupar com o exterior. Temos que olhar para a nossa realidade interior, a beleza maior está aí. E o temor a Deus acontece aí, dentro de nós. Esse respeito a Deus, esse desejo de servir a Deus é aqui dentro. Por isso que o livro dos Provérbios coloca que essas mãos precisam ser habilidosas. Porque é através das mãos, das ações que fazemos, é que demonstramos o Deus que nós servimos. E nós vamos perceber que não é um Deus ruim. Irmãos e irmãs, Deus não é ruim. Deus não é mau. Deus não é vingativo. Jesus vai dizer para nós lá no Evangelho de João, quem me viu, viu o Pai. Por isso quem olha para Jesus sabe como Deus age. Então Deus olha justamente para nós com muito amor, mas Ele quer de nós esses valores interior. Que em outras palavras, entrando dentro da dinâmica do Evangelho, são os dons que nós possuímos. A começar pelo dom da vida, você hoje está aqui respirando. Esse dom aí, Deus já te deu, então viva. Dê valor à tua vida, é o dom precioso que Deus te deu. Ainda mais, é a prova de amor que Deus te ama. Que Ele todos os dias te dá a oportunidade de levantar e olhar para o mundo, para as pessoas e olhar até mesmo para a realidade à tua volta. Ainda mais, Deus também te deu a graça de você poder se relacionar com as pessoas.
Deus também te deu o dom de falar, o dom de tocar, abraçar. Claro que não temos de pandemia, né? Mas Deus nos deu esse dom. Deus te deu o dom do sorriso, do olhar. Deus te oferece. E para você ver, meus irmãos, às vezes pode ter alguém que não fala, mas Deus deu a graça de nós descobrirmos, né? Os Libras. Se nós analisarmos, Deus nos deu tantos dons porque Ele é bom. Aí eu pergunto, meus irmãos, que dom que está em você que Deus te deu? E que quem sabe hoje você nem está valorizando. Não esconda os dons. A tua vida não te pertence, pertence a Deus, então ela precisa do outro. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, cada um precisa um do outro, nós precisamos de Deus. Então nós precisamos entender que há dons em nós, dons, e é isso que faz a nossa vida ser o que é. Se nós temos problemas, Deus nos dá o dom da coragem para que nós possamos enfrentar os problemas. Se nós estamos enfermos, Deus dá a graça de termos pessoas inteligentes que vão lá, fazem remédio e que ajudam também com outros processos terapêuticos, mas tudo dom de Deus, que nos leva à cura. Até mesmo na nossa vida espiritual, Deus concede a graça de nós termos esta casa aqui, para nós buscarmos a cura diante do seu altar. Então tudo é graça, é bênção de Deus, é dom de Deus que nós precisamos valorizar. Agora, meus irmãos, difícil é encontrar pessoas que valorizam seus dons. Tem pessoas que não conseguem valorizar os seus dons. Mas eu digo, meus irmãos e irmãs, até nós que valorizamos os nossos dons, a gente sabe que não são nossos, são de Deus. Então se você hoje não valoriza, quem sabe, o seu dom, saiba que esse dom é de Deus, Ele te deu. Mas Ele quer que você administre esse dom. Deus me concedeu a graça de ser sacerdote, eu tenho que administrar o meu ministério, porque Deus me concedeu por graça. Não por méritos meus, mas por graça. Da mesma forma, os nossos ministros da Eucaristia foram instituídos por Deus para servirem o altar, não por mérito, mas por graça. Da mesma forma, o seminarista que busca ser sacerdote, não por graça que Deus não tenha realizado milagres, mas está aí, o seminarista se preparando e vai ser um grande padre. É ou não é? O que esperamos, né, Tiago? Ser um bom padre, não por méritos, mas por graça, milagre de Deus, jovem, e assim acontece também com você. Você foi escolhida para se unir ao teu esposo, tua esposa, e por graça de Deus, conceder esses frutos, os teus filhos, e que quem sabe estão aqui hoje. Olha, meus irmãos, de forma macro, Olha quantas coisas que a gente pode perceber que realmente Deus é que nos dá. Se Deus fosse olhar pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, nenhum de nós estaria vivo hoje. Portanto, meus irmãos, a partir dessa palavra aqui, quero motivá-los a encontrar em vocês esse dom de Deus e exercer porque Deus te deu. Não porque você é merecedor, não, mas por graça. E isso, meus irmãos, é até o fim da nossa vida. Então não enterre aquilo que Deus te deu. Porque você, quem sabe, está com medo do que Deus pode fazer se você fazer errado ou se você não conseguir atingir o objetivo. Se você movimentar um pouquinho assim, desse dom que Deus te deu, Ele vai acrescentar mais. Deus vai te dando capacidade, foi o que nós ouvimos no Evangelho. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a um terceiro deu 1 talento. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Mesmo que você tenha lá um talento tão básico, tão simples.
mas é esse que Deus te deu para administrar. Então valoriza. Não porque você seja merecedor, mas por graça. Repito, graça de Deus. E nesse contexto, meus irmãos, você precisa entender que a tua vocação é a santidade. Esse também é um talento que Deus te deu, ser santo. E neste mundo, não é só depois que morre, não. Ser santo hoje, de viver a santidade hoje. Por isso Ele te concede aquilo que é necessário para chegar a esse objetivo. Por isso, meus irmãos, eu não entendo por que tem católico relaxado neste mundo. É forte o que eu falei? Meio forte? Não, né? Vocês sabem disso. Porque é muito fácil a gente ser católico quando a gente vem só para a igreja, para a missa e se esquece do que vem depois, a missão. Missa, missão. Então eu não entendo por que existem católicos relaxados. Porque tem dom ali e está enterrando. E depois, quando o padre diz, olha, Jesus está voltando. Aí fica tudo com medo, né? É igual aquele ali que diz, né? Com um talento e ainda escondeu, né? Olha, eu sei que o Senhor é severo, colhes aonde não plantastes, ceifas aonde não semeastes. Mas aí o que acontece? Vem medo. Por isso ressalto, gente, você católico ou católica, que está aqui fiel no pouco, administra os dons de Deus. Administra. Seja uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. Administra esse dom que Deus te deu. É graça. Você, pela fé, você é filho, filha de Deus. Então administra essa graça, ser filho, filha de Deus, buscando a santidade. Irmãos e irmãs, olha que graça para nós hoje essa liturgia que nos prepara para descobrir que nós neste mundo temos muito a fazer. Eu sei que amanhã é um rebuliço, né? Amanhã vai ser um negócio feio, né? Eleições e tudo. Mas eu digo para vocês, a responsabilidade maior é de nós cristãos. A responsabilidade maior é de nós cristãos. Porque somos administradores dos dons de Deus, nós é que temos que também fazer a nossa parte. Não estou aqui no sentido de você voltar em tal, não. Mas é nas nossas ações. Quem disse que você também não pode aproveitar desse tempo e levar as pessoas a conhecimento também das verdades de Deus? Qual é a vontade de Deus para nós, igreja, nesse tempo de pandemia? Qual é a vontade de Deus para esse tempo difícil que estamos vivendo? Onde nós estamos vendo aí tantas pessoas morrendo? Qual é a nossa missão de cristãos? E mais, quantos e quantos irmãos e irmãs que estão desempregados? Por que a gente tem que esperar do poder público? Você não pode doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz? Você não pode também ajudar o teu irmão também lá? Ah, mas tem assistência social, padre. Tem. Mas nós cristãos não temos a responsabilidade de dar de comer? Jesus, em um momento do Evangelho, vai dizer: estive com fome e não me destes de comer. Por isso, muito mais do que amanhã e depois a gente sair cobrando as coisas, a primeira coisa, meus irmãos, é a gente agarrar vergonha na cara e assumir a fé cristã primeiro. Antes de você ser cidadão, você é cristão também. Então, meus irmãos, a partir desse Evangelho, faça acontecer o reino de Deus, o céu já aqui. As nossas mãos precisam ser bem aquecidas, como aquela mulher de Provérbios. Vamos nós, cristãos e cristãs, viver com intensidade a nossa fé. Por que estou dizendo isso? Porque a gente chegou a um ponto de ter que criarmos um dia mundial do pobre.
Na Europa a gente ouve dizer a jornada mundial do pobre. Nós não somos pobres aqui? Somos ou não somos? Você pode ter dinheiro, mas você também é pobre. Porque não é somente pobre no sentido material, mas também espiritual. Todos nós temos uma missão pela frente. Quando o Papa colocou isso para nós, é porque nós cristãos precisamos testemunhar neste mundo. Nós podemos matar a fome espiritual e matar a fome também física. Comida. Por isso, meus irmãos, talento você já tem, dom você já tem. Falta colocar em prática. E é isso que nós precisamos. O mundo só pode ser diferente quando nós cristãos queremos que ele mude. Mas essa mudança está em nossas mãos. E quanto mais Deus vai confiando em nós, mais Ele vai acrescentando. Portanto, finalizando essa reflexão, o dom que está em você não te pertence, pertence a Deus, então coloque em prática se um dia você quer apresentar ao Senhor toda a tua administração de vida. Porque, meus irmãos, graça vai ser quando o Senhor, nos convidar, como nós ouvimos aqui no Evangelho, vem participar da minha alegria. Que graça vai ser quando Jesus disser, olha, o que tu fizestes, você está de parabéns. Venha e participe da minha glória. Vem participar da minha alegria. Afinal de contas, quem não quer ir para o céu e estar junto com Jesus? Eu quero. Não sei você. Mas vamos nós então administrar os dons de Deus em nós. Amém? Vamos ficar de pé.